Boa tarde ou boa noite a todos. Sejam bem-vindas ao nosso estudo, esse feliz estudo que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. A gente vai estudar juntos esse livro que se chama Astronautas do Além, um livro que foi escrito pelo Chico Xavier e pelo José Herculano Pires, por diversos espíritos. É uma alegria, quero desde já agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse estudo, lembrando que é um estudo compartilhado, sempre diferentes palestrantes vão aqui fazer capítulos diferentes para vocês assistirem. Dá lá uma olhada na playlist aqui no canal Consolar e Esclarecer, Lisboa, Portugal. Dá uma olhadinha que vocês vão encontrar uma playlist já com os estudos realizados e muitos mais estudos aqui para frente. E também quero agradecer a todos os canais parceiros, que eu não vou saber o nome de todos aqui, mas temos 8 canais retransmitindo. Eu consigo ver aqui o Portal do Consolador, TV IDEAC, Web Rádio Fraternidade, Seara do Cristo. Pronto, o resto eu vou ficar devendo, tá? Porque eu só vejo os logozinhos, alguns eu reconheço. Mas quero desde já agradecer mais uma vez para quem está comigo aqui ao vivo, sejam bem-vindos. Para quem vai assistir depois, de igual forma, tomara que a gente possa hoje aqui estudar um pouco, aprender um pouco com Chico Xavier, que nos trouxe esse capítulo de hoje, que a gente vai desmembrar um pouco, mergulhar um pouquinho, vai aprender um pouco mais com a doutrina espírita e aprender com o Mestre Jesus. E entender tópicos, às vezes, como esse de hoje, tópicos complicados, tópicos sensíveis. O capítulo de hoje que nos cabe é o capítulo 8, item A Filhinha Excepcional. Então a gente vai falar sobre excepcionalidade nesse mundo que percebemos e muitas vezes não entendemos. Então o que a doutrina espírita vai nos trazer aqui é um entendimento além, considerando nós enquanto espíritos que somos, reencarnantes, num processo evolutivo contínuo, não é só uma vida, e os propósitos, ou o porquê, ou melhor, para quê. Mas antes de começar, eu vou fazer a nossa oração e estou vendo que tem um pessoal aqui ao vivo conosco, e deixa eu já dar aqui um alô, um beijo, um abraço para todo mundo que já está aqui se manifestando. Quem é que está aqui? A Patrícia Melo nos dá uma boa noite, abraço fraterno a todos. Avaré, São Paulo, seja bem-vinda, Priscila. O Beto, nosso amigo, como vai, Beto? Seja bem-vindo lá do Rio de Janeiro, está sempre conosco. Que bom ter você aqui, Beto. A Sandra, nossa amiga, de Minas Gerais, Juiz de Fora também. Que bom que você está conosco, Sandra. A Alessandra Rossi também, de Barbacena, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Alessandra. E eu convido aqui a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração primeiro? Para elevar o nosso pensamento, nos conectar com o alto. Porque no mundão aqui a gente fica mais sorrateiro. E no momento que a gente se eleva, a nossa vibração através da oração. Oração é canal direto com a luz, com a espiritualidade, com o teu mentor, com o teu anjo da guarda. É um canal para cima, tá? Vamos lá? Então eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, o Deus de amor que Jesus nos apresenta. Agradecemos por essa oportunidade, essa encarnação, com as nossas facilidades e as nossas dificuldades, fortalecendo a nossa fé naquilo que é necessário para a nossa caminhada e para a nossa evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus pela tua força, pela tua luz, pelo teu direcionamento, por nos segurar nas mãos e nos levar à felicidade que tanto almejamos. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, em especial esses que trabalham junto conosco para estudar e que possamos aqui aprender um pouco mais com essa obra Astronautas do Além, psicografado pelo Chico Xavier e Herculano Pires. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse estudo na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá?
Vamos começar, pessoal? Vou começar hoje lendo, porque é bem curtinho, tá? Esse capítulo 8 e esse trecho. Aliás, recomendo a todos. Vai no PDF, baixa o livro, é gratuito. Escreve lá, Astronautas do Além, Chico Xavier, PDF. Vai aparecer alguns links que vocês podem baixar e ler gratuitamente esse livro de várias mensagens para a gente estudar e se aprofundar um pouco mais. Mas vou ler aqui. A Filhinha Excepcional, capítulo 8, por Chico Xavier. Abre aspas para o Chico. Há algum tempo, numa de nossas reuniões, apareceu um amigo trazendo nos braços a filhinha excepcional. Declarou estar a caminho de São Paulo para tentar-lhe o tratamento. Veio com ela à nossa instituição a fim de orar, em nossa companhia, solicitando para a pequenina o auxílio dos benfeitores espirituais. Comoveu-nos a todos o carinho e o cuidado do genitor com a filhinha, que lhe choramingava nos braços, agitada e inconsciente. Esse amigo informou proceder de uma cidade pernambucana e guardar a esperança de alcançar melhoras para a filhinha junto de médicos amigos da capital bandeirante. Diante do quadro enternecedor, penso que todo o pessoal refletia sobre os princípios da reencarnação sem comentários. Iniciadas as tarefas da noite, o Livro dos Espíritos nos ofereceu para estudo a questão 371. Questão 371 do Livro dos Espíritos. Depois das explanações de nossos amigos presentes a respeito, o nosso caro Emmanuel escreveu alguns comentários sobre a reencarnação. Depois dele, veio até nós o poeta Silva Ramos, que nos escreveu por nosso intermédio o soneto Vinculações Redentora. Vinculações Redentora. É Redentora, não é Redentoras não. Redentora. Terminamos aqui. Só deixa eu comentar. Esse poema, esse soneto, na verdade não é um poema, é um soneto por Silva Ramos, que se chama Vinculação Redentora, é o próximo item desse livro. Tá? Eu vou falar muito rapidamente sobre ele, que eu não vou dar aqui spoiler para o próximo palestrante que vai se debruçar sobre esse trecho, mas basicamente um está conectado ao outro, por quê? Porque nesse poema que esse espírito nos trouxe, o Silva Ramos, ele explica ou faz um soneto e conta uma história de um caso de amor, vamos colocar assim, que infelizmente acabou num suicídio e posteriormente, numa outra encarnação, veio uma criança deficiente, limitada, e eles conectados diretamente àquele casal que estava se relacionando numa encarnação pregressa. Então, só para a gente fazer o link aqui, mais uma vez o Chico Xavier menciona que, ao acaso, vamos colocar assim, Livro dos Espíritos, questão 371. Questão 371 está no capítulo Idiotismo e Loucura. Deixa eu abrir um parênteses aqui com certos termos que eram utilizados na época de Kardec e hoje já tem uma nova nomenclatura, uma nova abordagem, ok? Então a gente prefere chamar de excepcionalidade, todas as variações dos excepcionais, tá bom? 371, a pergunta basicamente é se tem algum fundamento a alma dos cretinos idiotas, que é uma nomenclatura da época, talvez essa minha tradução, há outras traduções melhores também, tá? Do Livro dos Espíritos, essa minha é bem antiga. Se são de natureza inferior. E aí a espiritualidade de luz vem explicando que não. O espírito continua evoluindo e muitas vezes já num grau elevadíssimo, porém há uma restrição física momentânea nessa experiência dessa encarnação que traz essas restrições, essas limitações. E para começar, pessoal, eu quero colocar um ponto aqui que é bem sensível nesse tópico excepcionalidade, que é o seguinte: a doutrina espírita não vem trazer, de alguma forma, julgamentos, onde a gente adora cair na história de julgar. Por quê? Porque a gente vê alguém hoje que encarna com uma dificuldade, ou com alguma limitação, ou com muitas limitações, já aponta o dedo e fala assim: ah, isso aí com certeza fez muita besteira no passado. Olha lá, tá aí, ó, tá pagando.
É muito fácil cair nesse tipo de julgamento. A gente nem percebe, tá? E a ideia jamais é essa. A ideia é a gente buscar uma compreensão mais ampla, percebendo todo o contexto, o porquê ou para quê, e entender o processo de amor para com o próximo, principalmente esse que hoje está em dificuldade. Sendo o caso, abre aspas, que a gente sempre vai aqui generalizar, não tem como cravar, eu não me arrisco a cravar nada, por quê? Porque são casos e casos individuais, onde há um planejamento reencarnatório, há toda um aparato espiritual para trazer o espírito com certas limitações, sendo necessárias para a evolução do mesmo. E quem é o Nelson? Quem sou eu aqui para fazer vinculações? Claro que eu vou lembrar já já aqui do Chico Xavier, que faz vinculações diretas no programa Pinga Fogo. Aliás, eu vou falar sobre isso aqui. Se alguém quiser pesquisar, vai lá no programa Pinga Fogo, bota no Google ou no YouTube, escreve assim: Chico Xavier, excepcionais Pinga Fogo, ou limitações, ou deficiência física. Busca por aí que há um trecho dele, uns 5 minutinhos, aonde ele correlaciona diretamente escolhas não tão bem sucedidas no passado e uma encarnação com dificuldade no hoje. Mas faz correlações exatamente do tipo: fulano, homicídio, suicídio, nasceu com tal enfermidade, com tal questão. Ok? De novo, quem sou eu? Jogo para o Chico, tá? Porém, a gente vai tentar aqui ampliar esse entendimento e perceber que a doutrina espírita vai nos trazer esse conhecimento ou essa informação de respostas e trazer respostas que eu, particularmente, não encontro por aí, em nenhuma outra doutrina, em nenhuma outra filosofia, ou uma religião, ou qualquer coisa que seja. Normalmente se cai muito na história de que deu sorte ou deu azar. E para mim, e acredito que todos que estão aqui eu busco a doutrina espírita, o nosso entendimento de Deus não tem sorte, não tem azar. Onde nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai, por que deu sorte e deu azar de nascer com uma debilidade ou não? Qual é a história que tem por trás aí para a gente tentar compreender e entender esse processo que tem muito a ver. Essa restrição do hoje, essa limitação, é claro que tem um propósito, porque se não tiver propósito, aí a gente vai questionar Deus. E aí vai cair na fé. Que onde muitos de nós que temos acesso direto, principalmente pais, amigos e pessoas próximas, que são tocados, direta ou indiretamente, com mais ou menor acesso, dessa dificuldade do ente querido, do filho, do irmão, ou quem quer que seja, que há normalmente, de novo, eu não vivenciei isso, tá? Mas é um quadro que se apresenta e normalmente é um questionamento enorme, até da providência divina. E que bom que seja, tá? E que bom que seja. Porque às vezes exatamente aí é o processo do crescimento. É a história da fé raciocinada. Não é ter fé, a fé cega. A fé cega é muito bom, fé cega. Mas a proposta que nós buscamos aqui, dentro da doutrina espírita, é um outro patamar. Não questionando e diminuindo quem está na fé cega. Se está na fé cega e está ajudando, ótimo, Deus abençoe. Está tudo bem. Porém, o processo da fé raciocinada, penso eu, de novo, só vou falar por mim, tá? Nos aproxima muito mais do alto do Pai no entendimento racional dos porquês ou paraquês da vida, da encarnação e das dificuldades também, principalmente. Porque a dificuldade existe, a resposta, cadê ela? Onde é que está a resposta? Para sair dessa vala rasa da sorte e do azar, ou explicações só no âmbito médico, de genética, de malformações e por aí, hoje, com a doutrina espírita, não vou nem botar a doutrina espírita, tá? Com o avanço espiritual, médico-científico, que vem galgando espaço cada vez mais, fazendo essa interrelação ou esse link, explica comprovadamente, ou vem explicando, vem buscando explicar exatamente as respostas que a gente não tem mundo afora, de uma maneira mais generalista. Por quê? Porque senão, muito normal, a gente cai na história da punição de Deus.
Ah, foi Deus que está punindo. Será que Deus pune? Será que esse Deus ainda vingativo, colérico, lá do Velho Testamento, que nos pune, que nós temos que temer a Deus? Respeito quem pensa assim, tá, gente? Por favor. Eu vou só expor o que o Nelson pensa, o que eu enxergo aqui junto da doutrina espírita. Temer a Deus é ter medo de Deus. Como é que eu vou ter medo de alguém que me ama e que quer o meu bem? Se eu enxergo alguém que pode me fazer mal, ou essa relação que eu tenho com ele, aí de repente eu vou ter medo. Agora, eu admiro, eu tenho respeito e me conecto, porque eu tenho a certeza que esse Pai me ama, que é o Pai de amor que o Cristo nos apresenta. Aí tem o Novo Testamento. Tem uma divisão aqui, Antigo e Novo Testamento, que a gente tem uma completa distinção entre a compreensão de Deus, que foi exatamente o que o Mestre Jesus trouxe. E para exemplificar Deus, ele exemplifica de uma maneira talvez mais acessível, mais fácil de compreensão, que é o Deus Pai, mas um Pai de amor. Um pai de amor, muito mais pai do que normalmente o nosso pai é, porque o nosso pai também é um espírito imperfeito em processo de evolução e crescimento como nós outros. Então, entender esse pai talvez passe a mudar o nosso ponto de vista e um enxergar diferente. Porque talvez o que nós enxergamos como vingança ou punição, na verdade, vamos percebendo que se passa de um processo de educação. Por quê? Vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil para ilustrar. É assim. Quem está me escutando aí? Homens ou mulheres provavelmente brincaram lá de boneca e de carrinho. Vamos colocar assim. Aí há 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos atrás. Muito bem. Brincamos de carrinho. E naquele momento, com a nossa maturidade, com o nosso ponto de vista, o carrinho tinha muita importância. E claro que tinha a boneca também. E o nosso pai ou a nossa mãe, porque sabia que a gente tinha que dormir, ou que tinha que almoçar, ou que tinha que jantar, ou que tinha que estudar, falou assim: não pode mais brincar de carrinho, não pode mais brincar de boneca. Você tem que fazer uma outra coisa. Por quê? Porque o pai ou a mãe sabem o que é melhor para o filho. Mas nós, naquela condição, não conseguimos enxergar isso. Por quê? Porque a gente só queria brincar, só queria estar com o carrinho, só queria estar com a boneca. E o pai vai lá e fala assim: chega, tira o boneca ou tira o carrinho. Nós, na nossa limitação de compreensão enquanto crianças, na nossa maturidade, na nossa infantilidade, normal e natural, não compreendemos e ficamos com raiva. Por que, que meu pai, por que, que minha mãe está fazendo isso? Que injustiça! Por que está me fazendo esse mal de me tirar, por exemplo, o carrinho, a boneca? E depois de um tempo, ampliando o ponto de vista, amadurecendo, hoje mais velho, a gente entende por que, que o nosso pai e a nossa mãe fez aquilo. Por quê? Porque era para um propósito maior, tinha uma explicação do porquê que eles estavam fazendo isso, que era para o nosso bem, para a gente dormir, para a gente estudar, porque a gente precisava comer, o que é que seja. E muitas vezes, acabou a historinha, tá? Só pela história. E muitas vezes a nossa relação hoje com Deus ainda é como aquela criança lá atrás. Que pela nossa limitação e a nossa falta de compreensão, porque é difícil, a gente ainda está vinculado e achando que o nosso pai ou nossa mãe está fazendo mal para a gente. E, quiçá, no futuro, e aqui vem a doutrina espírita talvez para nos ajudar nesse processo, de quê? De ampliar o horizonte. De mudar, girar um pouco a cadeira para um lado ou para o outro, para ver outros ângulos que a gente não está percebendo hoje. Nessa dinâmica reencarnacionista e que não tem sorte, não tem azar. Não tem benefícios e beneficiados, tem conquista, tem evolução. Só isso. Simples assim. Normalmente, essa compreensão que a gente está nos leva a muitas dúvidas. O que é o normal? Normal quando acontece algo que nos limita ou limita alguém próximo, vamos chamar assim, a gente começa a se questionar. Por que, que Deus fez isso comigo? Comigo. Deus não faz sempre algo de bom para nós? Ou tem alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, ótimo. Investigue e se relacione com o Pai e com o alto. Trabalhe a tua fé.
A fé é algo que não cai do céu, tá, pessoal? A fé é uma conquista, é um trabalho. Então, momentos como esse, sem dúvida nenhuma, de limitações, vamos chamar assim, são momentos que nos clamam a fé ao raciocínio. O que é a fé? Acreditar e confiar. Normalmente a gente acredita com muita facilidade em Deus, porque sente, tá tudo bem, ótimo. E confiar, a gente confia? Aí que o buraco é mais embaixo, porque para confiar, às vezes, quando foge aquilo que a gente quer, ou a gente acredita que é o melhor, como uma criança que às vezes perde o carrinho ou a boneca. Desculpa o exemplo aqui banal, mas às vezes só para ilustrar, tá? Para ilustrar a nossa pequeneza frente à compreensão. A ideia de um estudo como esse, por que a espiritualidade de luz traz informações como essa? Exatamente para a gente crescer e amadurecer. Entender um pouco além do que esse Deus limitado, penso eu. Mais uma vez, ninguém precisa concordar comigo. Mas é algo que nos questiona. E vamos entender que, normalmente, as limitações estão atreladas a algum tipo de sofrimento. Ok? Aí que vem a pergunta. Aonde esse sofrimento está me levando? Pode me levar a um despertar, a um novo olhar, a um aprendizado, ou a gente ficar só na revolta, na raiva e no ódio. E aí, se a gente está na revolta, na raiva e no ódio, será que teve algum propósito o sofrimento? Isso é algo muito complexo. Mais uma vez, gente, são tópicos aqui que eu vou abrir um parêntese rápido. São tópicos que a gente tenta generalizar, mas são um a um, indivíduo a indivíduo. Não dá para a gente jogar no livro de respostas um sentido direto, porque cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada escolha é uma escolha, cada processo é um processo. Porque às vezes o propósito, às vezes não, perdão, sempre o propósito é evolução. Então, se teve algum sofrimento e eu não aprendi nada com esse cenário e continuo na raiva e no rancor, e no ódio, na revolta, o que eu aprendi com isso? Será que eu evoluí? Ou será que esse ciclo vai se repetir novamente dessa forma ou de uma forma parecida para o meu aprendizado, para esse olhar? Que a gente não está conseguindo ainda chegar lá. Aqui que é um negócio bem complicado, ou não, tá, gente? Depende de cada um. Eu digo para mim. Eu acho bem complexo isso. Quando a gente para entender isso mais profundamente, estou tentando aqui trazer de uma maneira superficial, mas é cada um com seu questionamento. Principalmente quando a limitação acontece conosco ou com alguém próximo. Muito bem, vamos continuar aqui. A correlação do Chico Xavier, que eu tinha anotado aqui, quero compartilhar com vocês. Chico Xavier no Pinga Fogo faz lá, tá, vários exemplos diretos, tá? Suicídio, homicídio com as limitações de hoje, por exemplo, ok? E mais uma vez, eu jogo para o Chico, a capacidade dele, a inspiração junto de Emmanuel, e não só, e outros espíritos, para nos trazer certas questões para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Um exemplo clássico aqui, que muitas vezes a gente, por a nossa cegueira espiritual, ou por entender a vida só como uma vida, sem o processo reencarnatório, é assim. Vou dar um exemplo clássico. Alguém já escutou essa? Ah, conheço o fulano lá, um primo meu, um tio meu, que fuma 3 maços de cigarro por dia e, ó, ele morreu. Mas, olha, não teve nenhum problema no pulmão, nada. Sabe por que ele morreu? Ele morreu atropelado lá, numa briga. Ou teve uma outra questão que não tem nada a ver com isso. Então, poxa, ele gostava de fumar 3 maços de cigarro, que bom que ele fumou, aproveitou a vida, ficou com essas besteiras aí, se preocupando com câncer ou com o pulmão dele. Ah, ele fez mesmo e tinha que fazer. Tá tudo bem, mas vamos lá. O que a doutrina espírita nos traz aqui em vários casos, tá? Vários casos. Crianças que já nascem, por exemplo, vou sempre aqui abrindo por exemplo, não são todas, atenção. Por exemplo, crianças que nascem com dificuldade respiratória ou com alguma doença correlacionada diretamente ao pulmão, às artérias, à via respiratória, enfim. São casos exatamente desse senhor que
fumou durante 50 anos 3 maços de cigarro, que afetou o perispírito. O que é perispírito, Nelson? A gente não é espírito? Que história é essa de perispírito? Vou tentar resumir muito rapidamente aqui. Perispírito é um corpo semimaterial. Nós somos espíritos, ok? E aqui temos a vestimenta, o corpo físico, isso que a gente está vendo no espelho, que nos toca. Só que entre nosso corpo físico e espírito que nós somos, assumimos um perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, com exatamente o mesmo formato, o mesmo molde do nosso organismo físico. E esse organismo sofre influências diretas e indiretas das nossas escolhas, em fumar ou qualquer outra coisa. Não só de âmbito material, estou falando aqui o fumo, para pegar como exemplo, mas não só. Escolhas mentais, culpas, processos de escolhas não tão bem acertadas, que criamos dinâmicas que marcam o nosso perispírito e trazemos, muitas vezes, essas marcas como deformidades, limitações numa encarnação futura, ou que não seja assim, o corpo pode nascer perfeito, muito bem, mas trazemos muitas tendências e predisposições correlacionadas com perispírito marcado das experiências pregressas. Será que ficou claro ou ficou difícil? Porque é um tópico aqui, perispírito, que dá para estudar e dá para falar bastante sobre isso. Tentei aqui dar uma resumida. Mas para dizer o quê? Toda ação nossa no hoje vai ter reflexo amanhã. Simples assim. Ação e reação, plantio e colheita, nada passa desapercebido. Então essa do que o cara fumou e pronto, não aconteceu nada, que bom para ele que não aconteceu nessa, mas muito provavelmente ele deve ter criado alguma mancha, algum vestígio, algum resquício nesse perispírito, no perispírito dele, que vai ser, no futuro próximo, creio eu, ali ele vai ter a colheita, direta ou indireta, dessa escolha que ele realizou. Muito bem. Então, para que serve toda essa informação, Nelson? Serve talvez para trazer uma explicação e aliviar a barra, a pressão. Diminui a dor? Nem sempre. E o sofrimento? Nem sempre também. Mas a doutrina, com a sua capacidade consoladora, e informação é isso, pessoal, informação é luz. E uma explicação, muitas vezes, é o suficiente para abraçar o nosso coração. Digo em todos os âmbitos, não só aqui nesse âmbito de hoje sobre excepcionalidade. Principalmente quem? Aqueles parentes que fazem parte do processo de aprendizado, processo de mudança, porque sofrem juntos. Indiretamente, talvez não estejam com as limitações, mas é uma vida muitas vezes direcionada ao auxílio, ao amparo desse filho, ou desse irmão, ou desse parente, dessa pessoa próxima, que tem limitações e tem uma demanda enorme, dependendo do caso. Então, por mais que a pessoa não esteja num processo de provas ou expiações, é sempre uma prova. Para os parentes, é sempre uma prova, sem dúvida nenhuma. Porque como é que deve ser gerir isso? Eu não faço ideia. Se tem alguém que possa aqui compartilhar, mas sei que é uma barra. Que é uma barra. Que é uma dificuldade tremenda. É um abdicar, é uma renúncia. E, mais uma vez, vamos entender esses processos reencarnatórios na história do planejamento reencarnatório, principalmente no âmbito familiar, que não por acaso, mamãe é mamãe, papai é mamãe, irmão é irmão, e por aí vai. Então, se não é por acaso, e eu tenho um membro da minha família com algum tipo de restrição, e que isso vai me atingir diretamente ou indiretamente, eu estou no bolo. Eu estou no bolo. E aí, como é que isso acontece? Vamos lá. Difícil aqui, tá? Vou tentar ser claro para a gente tentar entender e não cair mais uma vez na vala de que tudo é expiação. Ok? Por quê? Porque muitas vezes o espírito já tem uma ordem elevada
e ele sim está numa restrição física, e sim, aparentemente, essa restrição causa um desespero, causa uma demanda, causa uma reflexão, causa uma mobilização na família que vira a mesa por completo, o antes e o depois. E para que isso? Muitas vezes para os pais, não é nem para o espírito. E aí a gente cai nessa vala de sempre estar colocando como expiação. Lembrando, o que é prova e expiação? Só para quem está chegando agora, não conhece muito bem a doutrina espírita, todos nós estamos aqui provando e ou expiando, salvo aqueles espíritos missionários. Esses são poucos. Deve ser ali 0,0000000000001% daqueles que já estão elevados e vêm com uma missão. Não é nem esse aí, tem que botar muito mais zero ainda. Agora, o grosso, nós, a grande massa que está aqui, prova e expia. O que é provação, o que é expiação? Provação é, já sabemos a matéria, como na escola, e aí viemos aqui, encarnamos para fazer essa prova. Essa vida é uma prova, é o momento de mostrar que sabe. Pegar papel e caneta, sentar na cadeira, não é 2 horas, às vezes são 80, 100 anos, para fazer essa prova. Prova desse conhecimento já adquirido, já temos capacidade de provar. É fácil prova? Para mim nunca foi. Eu nunca gostei muito de prova, não. Tem gente que gosta de prova. Muito bem, isso é de cada um. Mas todos nós sentamos na cadeira porque já temos a condição plena de provar. Expiação. O que é expiação? Vou resumir aqui de uma maneira também muito singela, muito mais profundo que isso, tá? Mas expiação basicamente é: temos o nosso livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas dentro dessas nossas vidas e não tem interferência. O livre-arbítrio está aí para fazer o que eu quiser. E muitas vezes a gente não faz escolhas muito legais, muito bem acertadas. E aí o que isso acontece? Dá uma trabalheira danada para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, que fica tentando nos inspirar, nos conduzir para o caminho certo, para rever, para reavaliar, para reconsiderar, para entender o erro, para pedir desculpa, para fazer de novo, e vai gerando situações, aquela coisa que a vida conspira. E realmente, volta de novo, a mesma aprovação, para a gente fazer de novo, ver se aprende agora, não passamos na primeira, volta de novo, e não é volta outra vida não, nessa vida ainda, volta a mesma dinâmica. Perceba, olha para a tua vida que você vai ver. Que as coisas vão repetindo. Aquilo que você não passou, vai voltando, num ciclo. Tá? Aí volta uma, volta duas, volta três. Mesmo assim, a gente continua ali, fixo, no erro, com a intenção de fazer besteira mesmo. É isso aí mesmo. Vida louca, bate no peito. É nós. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chega uma hora que é uma limitação. Uma limitação, uma restrição que nos permite, através dessa restrição ou dessa limitação, aprender algo que a gente não estava conseguindo aprender na boa. Que a gente teve diversas oportunidades para provar, para mostrar, para utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, mas ainda assim deu ruim, a gente não conseguiu. A providência divina nos coloca no processo de expiatório, de expiação, para a gente aprender o que a gente ainda não aprendeu. Olha a palavra aqui, aprender, aprendizado, não tem nada de punição. Ah, porque é o karma. Essa é a visão rasteira que a gente tem ainda, muito superficial. É Deus fazendo a vingança, agora sim, tá vendo, tá pagando. Deus escreve certos por linhas tortas. Não é mais disso que a gente compreende. Quando fala até da questão reencarnatória, o espiritual, a palavra karma tem muito sucesso por causa disso, porque normalmente a gente compreende o karma e esquece da outra palavra, que é o dharma, que é no movimento bom, é a colheita boa, é a colheita de frutas e não a colheita de caco de vidro. O karma normalmente está vinculado a questões mais. Essa interpretação tá? É muito mais profundo e depende de que ideologia ou de que crença, de que seio teológico, religioso, compreende karma de diversas formas. Mas o grosso, eu vou colocar aqui assim,
Brasil, Portugal, eu vivo em Portugal, sou brasileiro, mas o grosso que a gente entende no povão mesmo é o quê? Carme vai pagar justiça. Agora sim. Viu? Eu falei. Deus está vendo. Alguém conhece essa frase? Deus está vendo. Ele vai pagar, tenho certeza. Vai se arrebentar no futuro. Aí eu vou dar uma risada. É por aí a risada. Jesus, vamos para o Mestre Jesus. Ele não é um exemplo. Você imagina Jesus rindo da desgraça alheia? Torcendo para que o karma, que Deus faça justiça? No momento que ele foi crucificado e o pessoal estava fazendo mal para ele, ele olhou para o alto e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou assim: Pai, rebenta com eles aí. Eu vou aguardar, eu vou estar contigo, eu vou estar do teu lado, sentado do teu lado direito, e você vai arrebentar com todo mundo. Será que é por aí? Aqui a gente percebe como a gente está distante ainda do Mestre Jesus, dessa compreensão de amor e desse entendimento que muitas vezes nos foge exatamente pela nossa pequeneza. E quando eu digo nosso, eu estou me incluindo, tá? Eu estou me incluindo. É observar as nossas tendências, o nosso automatismo, muitas vezes, que a gente cai muito facilmente por aí. Difícil é amar. Difícil é amar. Cair nessa leitura aí é fácil. Mais uma vez, aí é muito fácil a gente cair nessa leitura da desgraça, como também da bênção. Ah, a bênção de Deus. Homem, qual é a visão, no grosso, que tem? Não estou dizendo nós espíritas, eu penso eu, não sei quem está me vendo e me escutando, tá? Se não for espírita também, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo, ótimo. E nem precisa se transformar, se virar espírita. Estou compartilhando aqui informações que fazem sentido para o Nelson, dentro da doutrina espírita e dentro de uma compreensão de Jesus e de Deus também. Vamos lá? Bênção de Deus. Qual é a nossa visão? O que a gente pede lá no Ano Novo? Ano Novo é ótimo, está na boca do povo. Saúde e dinheiro no bolso, para dar e para vender. É só isso que eu quero. Isso sim, uma pessoa abençoada, aquela que tem dinheiro, aquela que tem saúde. E aqui a gente está falando de limitações físicas ou psíquicas, muitas vezes, no tema de hoje. A filhinha é excepcional. E aí? Será que não foi abençoada por Deus? É uma desgraçada? Então? Será que só aqueles que têm dinheiro e saúde são abençoados? Vamos para números? Vamos lá, contra fatos não argumentos. A gente tem hoje mais, ou mais ou menos, eu posso estar errando por pouco, tá? 700 milhões de pessoas no mundo que vivem com menos de $2 por dia. Isso dá uns R$ 11, dá €1,80 por dia. Para comer, para viver, para pagar conta, transporte, saúde, alimentação, moradia, luz, gás, saneamento, tudo. 700 milhões. E onde a gente tem mais de 1 bilhão, acho que 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, por aí. 1 bilhão que tem dificuldades e vive na extrema pobreza, com dificuldade no acesso não só de saúde, mas saneamento básico, educação. Então vem a pergunta aqui: ninguém é abençoado aí? Será que só quem nasceu com saúde, com educação, com dinheiro no bolso são os abençoados? Que a bênção que a gente pede, mais uma vez, com a nossa limitação de um entendimento mais amplo, mais uma vez, penso eu, tá? Ou melhor, quem sou eu? Eu vou compartilhar aqui o que faz sentido para mim. Não precisa fazer sentido para ninguém. O importante da reflexão é para a gente chegar às respostas através do raciocínio. Não é porque o Nelson está falando que alguém tem que engolir, ou porque o Divaldo Franco, ou porque o Chico Xavier, ou porque o Haroldo Dutra, ou o padre, ou o bispo, ou quem quer que seja. Vai pelo teu caminho, o que faz sentido para você, o que responde às tuas perguntas. O que nós temos é o seguinte, no processo reencarnatório, encarnação após encarnação, não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa para evoluir. É o que nós temos necessidades, as experiências necessárias. Portanto, todos são abençoados, com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, vivenciando tudo aquilo que
precisa vivenciar, que necessita vivenciar para crescer. Porque se não for assim, pessoal, vai ficar difícil confiar em Deus. Vai acreditar e vai ficar nessa leitura mais superficial. Penso eu, cada um com seu cada um. Mas como é que eu vou confiar em alguém que beneficia um e não beneficia o outro? Que justiça é essa de Deus? Que Deus é esse? Que fortalece, que ajuda uns e enfraquece outros. Daí a gente vai cair mais uma vez na questão da excepcionalidade, que é um convite à fé, ou ao questionamento da mesma. Qualquer limitação, doença, é o momento que a gente cai muitas vezes de quatro no chão, que nos arrebenta, que quebra nossas pernas, e é o primeiro momento que a gente olha para Deus, que a gente nem lembra mais e fala, Deus me ajuda. E aí começa um questionamento íntimo, que a gente não tem nem tempo. Está na vida, na correria, na hora que vem o baque, a porrada, desculpa a palavra aqui, mas é exatamente isso. A pancada forte, e às vezes a pancada nos derruba. E aí, a médio e longo prazo, eu pergunto, às vezes é muito bom essa pancada. Não na hora, porque é um desespero. Às vezes a gente não está aguentando a pressão, quer arrancar o cabelo, quer bater a cabeça na parede. Mas depois de um tempo, muitas vezes, a gente olha lá para trás, no passado, e vê o quanto aquela situação derradeira, difícil, complicadíssima, tensa, que me derrubou no chão, modificou a minha vida, porque me permitiu sair do caminho que eu estava indo e eu tomei uma outra direção, uma outra escolha. E aí a gente tem vários exemplos de várias pessoas, e não precisa ser, o fulano de tal, não. Talvez aconteceu com você, e nem você esteja percebendo. Reflete na tua vida. Tenha olhos de ver. Perceba quantas provações ou o desígnio de Deus daquela hora derradeira, de extrema dificuldade, super desafiante, que aconteceu com você e te levou a virar a cadeira aqui, ó, e olhar e ver algo diferente que a gente não via antes. Porque antes eu estava aqui e só conseguia ver isso. Agora, se eu giro a cadeira, eu consigo ver um novo ângulo que eu não conseguia perceber antes. E o que é isso? É crescimento. Isso é evolução. Isso é amadurecimento. Quando a gente vem ampliando o nosso processo consciencial. Porque a realidade sempre existe, sempre vai existir, mas o que nós enxergamos da mesma tem a ver com a nossa limitação. O que isso quer dizer? Mais uma vez, vamos voltar para a criança para a gente ilustrar. Hoje nós enxergamos um mundo diferente de quando nós enxergávamos quando éramos crianças. Por quê? Porque a gente tinha uma limitação. Aliás, que saudade, né? A gente não via maldade. Sejais como os pequeninos, nos disse o Mestre Jesus, a pureza das crianças. Mas muito bem. Essa já é uma outra vertente que eu não quero puxar por aqui. Mas o que mudou lá quando criança até hoje? O nosso caminhar, as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas reflexões, os nossos estudos, a nossa percepção do mundo vem mudando e o cenário às vezes é igual. É a mesma rua, a mesma casa, são as mesmas pessoas. Mas vemos o mundo de outra forma. O que mudou? O nosso processo consciencial. Então a busca aqui, doutrina espírita, nos traz o quê? Informação. Informação é luz, é nos conclamando, nos convidando ao raciocínio, a elaborar questões como essa aqui, que são muito sensíveis. Para quê? Para a gente chegar a uma resposta. Se você encontrou na doutrina espírita, ótimo, que bom, seja bem-vindo. Não encontrei, Nelson, não concordo, também não tem problema, continua buscando. Busca o que faz sentido para você através do teu raciocínio. Fé raciocinada. Encontre o teu Deus com ou sem religião nenhuma. Muita gente nem tem religião nenhuma e é muito mais conectado com o Pai, com o alto, do que quem é e está na tribuna espírita e trabalha todo dia e é o padre, ou é o papa, ou quem quer que seja, o bispo, o fulano, o XPTO. Isso são processos íntimos e individuais de acordo com a nossa vivência, caso a caso, ponto a ponto. Pessoal, vou terminando por aqui, tá?
quis deixar aqui um pouco dessa reflexão. Se alguém tiver uma pergunta aqui, pode fazer, que a gente tem um tempinho ainda, tá? Fiquem à vontade. Vou deixar aqui aberto, porque não sei se alguém quiser perguntar qualquer coisa. De qualquer forma, eu quero já agradecer, quero convidar a quem quer acompanhar esse estudo aqui feito com outros palestrantes, os capítulos pregressos e os capítulos futuros, vão lá no canal Consolar e Esclarecer, que esse estudo está sendo realizado, e a gente possa aqui aprender um pouco mais com Chico Xavier, com Herculano Pires e com todos esses espíritos que vêm aqui nos ajudando, nos ajudando a refletir e a pensar sobre tópicos tão sensíveis e que tocam a todos nós. Deixa eu ver quem chegou aqui. Vamos lá. A Lena Poubel, nossa amiga lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Lena. Que bom ter você aqui. A Peraí, desculpa. Manderley nos diz boa noite, com muita gratidão. Manderley Pitac. Diferente seu nome, hein? Pitac. Eu nunca ouvi esse nome. De Aracaju, Sergipe. Que bom. Seja bem-vindo. Boa noite para você. A Dercy, nossa amiga, lá de Matão. Que bom, Dercy. Seja bem-vinda também. Que bom que você está aqui conosco. E os nossos amigos, claro, aqui do canal Consolar e Esclarecer. Acho que a Filomena, não sei quem é que está aí atrás desse post, falando aqui um coraçãozinho para o Nelson, com base, lembrando, base em Lisboa, Portugal, essa divulgação espírita aqui que nos ajuda a nos conectar com o mundo. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, não estou em Lisboa. Ilha da Madeira é a terra do Cristiano Ronaldo, para quem não sabe. E a gente está aqui conectado com o Brasil, 4 horas de diferença, são 10h46 da noite agora, aqui no nosso horário. E que bom que a gente tem canais como esse, que a gente tem internet, que nos conecta cada vez mais. Deixa eu ver quem mandou mais mensagem aqui. Foi a Sandra, nossa amiga, está agradecendo. Gratidão mais uma vez, Nelson. Obrigado, Sandra. Obrigado. Obrigado que você tenha gostado. É a Filomena, ela mesma, falou aqui, ó. Peguei, hein? Peguei. Nelson Mediúnico, adivinhei. Foi a Filomena. É a Filomena, que bom, Filomena. Pessoal, vou me despedindo já. Vejo que não tem perguntas aqui, mas eu quero agradecer mais uma vez para a gente fechar essa oportunidade de estudo, de reflexão. Lembrando que o primeiro que estuda e para e pensa e reflete é o orador que está aqui atrás. E que bom que eu tive essa oportunidade. Agradeço a Filomena, que me fez o convite. Obrigado, Filomena. E, aliás, eu acho que é mês que vem, né, Filomena, que você vai ser minha convidada no programa que eu apresento aqui também, no canal Consolar Esclarecer, que é o Resenha Espírita. Se eu não me engano, posso ser enganado, vou receber a Filomena e a gente vai estar juntos nesse programa. Aliás, vou aproveitar e convidar também. Quem gostou, está conhecendo o Nelson agora, achou interessante a reflexão, alguma coisa? Vá lá no meu canal, que é o nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. Tem palestras, estudos, reflexões, enfim, tem bastante conteúdo lá. Inclusive, eu vou postar depois, a posteriori aqui, esse estudo. Mais à frente, um pouquinho, eu vou postar um encontro, um estudo por semana. Então, convido a todos a me conhecerem lá, o trabalho, o meu estudo, a minha explanação, no canal nt.nelsontavares. Tem lá no YouTube, também posto um monte de coisa no Instagram, no Facebook, no TikTok, procura lá, nt.nelsontavares, tá bom? Pessoal, vou fechando agora mesmo, tá? Vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai por essa encarnação, por essa vida, por essa experiência, por esse momento. Agradecemos ao Mestre Jesus que nos fortalece a viver esse momento que se chama vida. Caminhando nos teus valores, apresentando a felicidade através do amor. Busquemos amar com tanta dificuldade, com tanta limitação, esse aprendizado, o caminho do amor que Jesus nos ensina. Agradecemos por todo esse amparo da espiritualidade de luz que nos cerca, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, espíritos afins que comungam conosco, nos auxiliando nesse estudo em especial desse livro, Astronautas do Além. Dessa forma, felizes que estamos,
Peço autorização para dar encerrado a mais esse estudo na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado. Obrigado para quem esteve aqui comigo até agora e para quem vai assistir depois também. Tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.